Olá, a graça e paz, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu quero trazer uma palavra para a sua vida hoje, e é uma palavra que às vezes a gente se questiona e às vezes a gente se pergunta, ou pergunta muito para Deus, como que a gente faz para se desviar do pecado, como que a gente faz para não pecar, para não desagradar a Deus, como a gente faz para que o mal que é em nós, aquela coisa que nos leva a pecar, o que a gente sente que nos aproxima do pecado ou que nos afasta de Deus, como que a gente faz para se desviar disso? E eu quero trazer alguns versículos aqui da Bíblia para que você entenda o que a palavra do Senhor diz sobre isso e como ela nos ensina a forma que devemos proceder quando o pecado se apresenta para nós ou quando o diabo tenta nos tirar do centro da vontade de Deus e fazer com que acabamos caindo em pecado ou até pensando ou até maquinando algum tipo de pecado em nossa mente. O primeiro versículo que eu quero que você tenha a base é 1 Pedro 5,8 diz assim: Sede sensatos e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então, a Bíblia nos alerta que devemos estar o tempo todo vigiando, porque o inimigo ele está sempre ao nosso derredor, tentando nos tragar, ou como um leão rugindo, tentando nos assustar, tentando nos afastar da presença de Deus, tentando nos afastar do amor de Cristo, que é o que nos desvia do pecado, que é o que nos lavou, que nos livrou de todo o pecado. Mas também tem uma palavra aqui na Bíblia que está em 1 João 4,18, que diz assim: O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, todas as vezes que esse leão rugir, todas as vezes que ele tentar te amedrontar, todas as vezes que ele tentar deixar você com medo para que você se desvie dos caminhos do Senhor e acabe caindo em pecado. Lembre-se dessa palavra também que está em 1 João 4,18, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então você não precisa ter medo do inimigo, porque Deus, ele é o amor, ele te ensinou através do amor, dando seu único filho para morrer na cruz, para que todos os seus pecados fossem perdoados, para que todos os seus pecados fossem remidos e lavados ali pelo sangue do Cordeiro, para que hoje você pudesse ter essa escolha de não cair no pecado, dizer não ao pecado e vencer o pecado, que é o principal. E no versículo 9 também diz assim, ó: a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então, uma coisa que você tem que sempre colocar na sua cabeça: você não é a única pessoa que peca, você é a única pessoa que o inimigo tenta ou com que faz com que você caia no pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós já pecamos na vida, todos nós estamos como eu posso dizer assim, com o livre-arbítrio de cometer um pecado, de poder também cair em pecado. Então não pense ou não queira tentar olhar para o pecado do seu irmão ou julgar o pecado do seu irmão, sabendo que você também pode ser um pecador, que você também pode ter cometido algum tipo de pecado que tenha desagradado a Deus. E uma das coisas que a gente tem que tomar e prestar muita atenção é que a gente devemos ter muito cuidado com os nossos pensamentos e vigiar principalmente a nossa vida. E ela tem que ser dirigida, tem que ser guiada pelo sangue de Jesus, ela tem que ser guiada pela palavra de Jesus. Porque muitas e muitas vezes a gente não comete pecado, mas os nossos pensamentos são pecaminosos. Os nossos pensamentos, eles nos desviam do caminho do Senhor e às vezes nos levam a cometer algum pecado ou nos induzem a cometer os pecados. E aqui em Provérbios 4, do versículo 20 até o versículo 23, diz assim, o versículo 20: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. E quando aqui ele diz para inclinar o teu ouvido para as razões e a prestar atenção na palavra do Senhor, é porque a palavra do Senhor é o que vai te ensinar a se desviar do pecado. A palavra do Senhor é o que vai te conduzir pelo caminho aonde o pecado não está e te ensinar esse caminho que pode te desviar do pecado. E muitas vezes, como disse aqui no versículo anterior, que devemos vigiar. E a gente deve vigiar muito o que nós ouvimos, o que damos ouvido e aonde a gente se assenta, em quais rodas que a gente participa, porque devemos nos desviar das coisas que podem entrar pelo nosso ouvido, simplesmente
entrar no nosso coração e desviar o nosso coração para o pecado. Muitas e muitas vezes, se você somente escuta palavras de pessoas que são negativas, as suas palavras também começarão a ser negativas. Você não terá bons pensamentos, mas você inclinará o seu pensamento para o mal. Se você está num lugar onde as pessoas somente dizem palavras de maldição, palavras de pouca prosperidade, palavras de onde diz que você não vai ter nada, onde diz que você simplesmente não vai vencer na vida, que você é um fracassado, o seu pensamento começa a se desviar como um fracassado, o seu pensamento começa a se inclinar para esse pecado que às vezes pode te levar a ser um fracassado na vida. Então, tome muito cuidado com as coisas que você tem escutado, muito cuidado para as pessoas a quem você tem dado ouvido. Não adianta nada você querer dar ouvido para as pessoas. Às vezes você quer ouvir sobre relacionamento e você vai perguntar para pessoas que teve um relacionamento frustrado, pessoas que não têm um bom relacionamento, que o seu relacionamento não é baseado na Bíblia, não é um relacionamento cristão. E essa pessoa pode colocar ideias na sua cabeça, ela pode induzir a você que você também não terá um bom relacionamento, que o seu relacionamento é frustrado, ou pode induzir a você a acabar terminando esse relacionamento, ou sair desse relacionamento, ou muitas vezes trair o seu cônjuge porque acha que você também, como ela traiu ou como ela já cometeu algum tipo de pecado, você também deve se inclinar para esse pecado. Então tome muito cuidado, se desvie desses tipos de pessoa. Às vezes a pessoa é uma pessoa que não agrega nada na sua vida, é uma pessoa que somente fala coisas más, coisas que não vão trazer nada de bom para sua vida. Então tome muito cuidado a quem e ao que você anda dando ouvido, porque essas palavras podem entrar no seu coração e te desviar do caminho do Senhor. E em Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, se você anda com pessoas que não falam sobre a palavra do Senhor, sobre pessoas que trazem palavras que enfraquecem a sua fé, tome muito cuidado. Você precisa estar forte, você precisa estar firme na fé. E para você estar firme na fé, você precisa se basear na palavra do Senhor. Então, leia a Bíblia, escute pregações, escute palavras que vão edificar a sua vida e esteja sempre atento a ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor, muitas e muitas vezes, ela vai ser dita ao seu coração quando você medita na palavra do Senhor e quando você lê a Bíblia. E aqui em Provérbios 4, o versículo 21 diz assim: não as deixe apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. Então, aqui no versículo 20, que diz que devemos atentar às palavras do Senhor e a inclinar os seus ouvidos para a palavra do Senhor. No versículo 21 diz assim: não as deixe apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. E outra coisa que você também deve se atentar é o que você está passando o seu tempo vendo, o que você anda assistindo, o que você fica vendo muitas e muitas vezes no Instagram, no TikTok ou em alguma outra rede social. A palavra diz em Mateus 6, versículo 22 e 23, diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, que são grandes e serão tais trevas. Então, onde você anda colocando seus olhos? No que você anda fitando seus olhos? Será que seus olhos estão fitos em Jesus? Será que você está olhando somente para Jesus? Ou será que você tem desviado o seu olhar para o pecado? Será que coisas que te atraem para o pecado é ali que você tem fixado os seus olhos? O que você anda vendo, o que você anda assistindo, onde você anda gastando seu tempo, onde você anda passando mais tempo olhando em vez de olhar para a palavra do Senhor, e em vez de olhar para que as coisas que o Senhor já fez na sua vida ou faz, e você acaba desviando o seu olhar para coisas que te desviam do centro do caminho do Senhor. Aqui, continuando no versículo 22 de Provérbios, diz assim: porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. E muitas vezes, será que você não está se adoecendo pelas coisas que você assiste ou pelas coisas que você ouve?
Ou será que você está procurando cura no Senhor? Será que você está procurando libertação? Mas os seus ouvidos e os seus olhos estão desviados para as coisas que, ao invés de trazer cura e libertação para a sua vida, acabam deixando você cada vez mais doente, cada vez mais ferido. E aqui no versículo 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E eu quero trazer um versículo para complementar essa palavra de Provérbios, que está em Mateus 12, 35 e 37, que diz assim: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Então, quando a Bíblia diz que dentro do nosso coração é o nosso principal tesouro e devemos tomar cuidado com o que guardamos dentro do nosso coração, é porque aqui em Mateus 15:11 diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E tem um outro versículo aqui também que eu quero complementar nessa palavra, que diz que de tudo o que devemos tomar muito cuidado, de tudo que devemos guardar o nosso coração. Porque aqui nesse versículo que diz que o que contamina o homem é o que sai da nossa boca, então devemos guardar muito bem o nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. E quantas vezes você não deixou a sua boca falar muitas e muitas coisas que, ao invés de te justificarem, somente te condenou. E muitas vezes as suas próprias palavras é o que te inclina para o pecado, as suas próprias palavras é o que te condena para o pecado. E na hora que você estiver ali perante Deus, é sobre essas palavras que você terá que prestar juízo. Então tome muito cuidado com o que você coloca no seu coração, tome muito cuidado com o que você anda alimentando o seu coração. Alimente seu coração na palavra do Senhor, alimente seu coração de louvores, alimente seu coração com palavras que vão trazer sabedoria para a sua vida, com palavras que vão trazer paz para a sua vida, com palavras que vão trazer cura para a sua vida. Muitas vezes você acaba deixando de alimentar o seu coração e na hora que você precisa soltar uma palavra que seja uma palavra de cura, uma palavra de libertação, você acaba soltando palavras de maldição, palavras que podem condenar principalmente a você e depois outra pessoa. Então, de todas as coisas que se deve guardar, guarde seu coração, porque através das palavras que saem do seu coração, podem ser palavras que levam à vida ou palavras que levam à morte, palavras que levam à cura ou palavras que podem adoecer outras pessoas e, inconsequentemente, adoecer você também. Então, vigia as coisas que você fala, vigia as coisas que você escuta, vigia as coisas que você assiste, as coisas que você vê, porque todas essas coisas são absorvidas e muitas dessas coisas você acaba guardando no seu coração. Então, não guarde nada de ruim no seu coração, guarde apenas a palavra do Senhor dentro do seu coração, pois é ela que vai trazer cura e libertação para a sua vida. Eu quero finalizar aqui essa meditação e essa palavra com um versículo que está em Provérbios 20:24, que diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, entenderá o homem o seu caminho? E para complementar esse versículo onde ele diz que os nossos passos têm que ser dirigidos pelo Senhor, porque nós mesmos não entendendo quais são os nossos próprios caminhos. E muitas vezes o que você precisa meditar, o que você precisa entender é a palavra do Senhor para saber qual é o caminho que você deve seguir. Em Salmos 19, capítulo 19, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, às vezes você não está encontrando um caminho, às vezes você está achando que esse caminho está escuro, você precisa de uma luz para te guiar nesse caminho.
Então fique com essas duas palavras aqui de Provérbios 20 e 24, que diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como pois entenderá o homem o seu caminho. E para complementar essa palavra em Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os seus pés é a tua palavra. Então todas as vezes que você estiver se sentindo perdido, procure a palavra do Senhor, porque é ela que vai mostrar o caminho que você deve seguir, ela que vai iluminar o caminho que você deve seguir. E toma muito cuidado com as coisas que você coloca no seu coração. Vigie os seus olhos, vigie os seus ouvidos, vigie os seus pensamentos, porque é eles que podem te desviar e acabam te fazendo pecar ou te desviar e te tirando do centro da vontade do Senhor. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que ela venha fazer sentido para você, que ela possa te ajudar a se manter firme na palavra do Senhor, firme no seu propósito, firme em cumprir o seu propósito que Deus colocou no seu coração. Me ajuda aí para fazer essa mensagem chegar em outras pessoas. Curte, compartilha esse vídeo aí, manda para uma pessoa que às vezes está precisando ouvir uma palavra do Senhor e você pode ser a mão de Cristo na vida dessa pessoa. Se inscreve no meu canal, toda semana eu vou trazer uma palavra aqui, que ela seja para edificar a sua vida. E fica com Deus e medita um pouco na palavra do Senhor.